Vale fazer vídeo de tudo. Sapo do Sal versus Cacatua do Hades. Vamos lá. Analiso No 1.25 esse aqui. Pelo amor de diversos Deus. confrontos entre personagens poderosos. Pelo amor de Deus. Alguns são capazes de ultrapassar o tempo. Vai ter os seus também, Thales, fique tranquilo. Esse aqui apareceu primeiro, vamos ver esse aqui. Daqui a pouco eu vou ver os outros. Fique tranquilo, tá aqui. Outros de manipular a luz, e alguns até mesmo de partir o próprio céu. Mas hoje vamos elevar o nível. Vamos separar os homens dos meninos. Vamos pegar os dois indiscutivelmente mais fortes do verso de Shumatsu no Valkyrie e botar pra lutar. De um lado, o ser que pouco apareceu, mas já demonstrou uma força e inteligência implacáveis. Beelzebub, o Senhor das Moscas, e Hades, o Rei do Submundo, são dois dos deuses mais temidos de Shumatsu no Valkyrie. Mas mesmo frente a frente esses dois seres, nosso competidor não temeu em nenhum instante. Ao contrário, ela desafiou um deles, o Rei do Submundo, para uma batalha mental em um jogo de xadrez. Ela, Yasker mandou R$10. Faça suas apostas, Luca. Cara, eu aposto muito no Sapo do Sal. Porque eu acho que o Sapo do Sal, ele tem um feito de velocidade, que sai da arena muito rápido. mais poderosa de Shumatsu no Valkyrie, a Cacatua do Hades. E como competidor da Cacatua, o ser que amedrontou, surpreendeu e confundiu o deus da destruição mais poderoso. Aquele que apareceu e sumiu em instantes, capaz de carregar o legado do maior Rikishi em suas mãos. Ele, que é considerado como um dos seres mais poderosos da existência, o Sapo do Sal. Se você gostou desse confronto de monstros, não se esqueça de dar like e se inscrever para mais conteúdos assim. Além disso, veja as outras redes sociais do canal aí na descrição e não se esqueça de compartilhar o vídeo com aqueles que gostam de Shumatsu ou de animes no geral. Com isso, vamos direto para a análise. Força! Começando com o stat de força, essa é uma estatística dominante por um dos participantes. A Cacatua do Hades tem como único feito de força física ser capaz de levantar peças de xadrez quando jogou xadrez com o Hades. E sendo uma Cacatua, ela consegue levantar e segurar alguns objetos relativamente pesados, como galhos ou frutas com as suas garras. Não acredito que ele vai fazer essa análise séria, mas ó, eu acho que o Sapo do Sal, por ele ser um sapo e tá levantando um pacote de sal, mano, já é muito impressionante. Mas o Sapo do Sal tem feitos bem melhores, especialmente seu grande feito de carregar a cesta de sal do Raiden para a mão. E eu calculei pixel por pixel para saber quanto de altura essa cesta tem. No caso, levando em consideração que o Raiden tem canonicamente 2,20 m de altura e uma mão equivale a 1/10 da sua altura, então a mão dele tem em torno de 22 centímetros. E tendo um tamanho de 240 pixels, proporcionando com o tamanho da cesta em torno de 100 pixels, daria pra dizer que a cesta tem em torno de 9 centímetros. Supondo que essa cesta tenha 9 centímetros, tanto em altura, quanto em largura, quanto em profundidade, então o volume é em torno de 72 centímetros ou 0,72 decímetros cúbicos. 1 decímetro cúbico equivale a 1 kg, então por regra Power scaling mais fraco aí, ó. temos uma capacidade de 0,72 kg ou 720 gramas, que dá em torno de 14% de uma saca de sal de 5 kg. Mas como a cesta tá mais cheinha, dá pra dizer que o sapo de sal tá carregando ali em torno de 1 kg de sal, o que já é mais que galhos e frutos, e portanto o ponto de força física vai pro Sapo do Sal. Potência de ataque. Não, tô falando, o Sapo do Sal vai ganhar essa aí. Normalmente em regras normais de Scaling não se usa a capacidade de levantamento de um personagem para calcular a sua potência de ataque. Mas eu vou ignorar totalmente isso para gerar mais conteúdo, então vamos direto pro cálculo. Supondo que o Sapo do Sal realmente levanta 1 kg de sal, sua força física fica numa escala de abaixo da média humana. E é até difícil de mensurar o quanto ele teria de potência de ataque, mas seria o equivalente a um soco não muito forte. Além disso, um sapo médio macho tem em média 400 gramas, mas por proporção de tamanho, o Sapo do Sal deveria ter em torno de 1.266 gramas, ou 1,2 kg. Ou seja, o sapo consegue levantar Ele parece do tamanho de um cachorro nessa cena aqui. quase que todo o seu tamanho. E se calcular a força de um soco em relação ao seu peso, temos algo em torno de 15 newtons, o que é equivalente a 0,45% da força de um humano médio. Ficou complicado pro Sapo do Sal. Por outro lado, a Cacatua tem as suas garras, que podem cortar objetos, e tem o seu bico. Cacatuas, por natureza, são capazes de quebrar nozes com o seu bico, gerando uma força equivalente a 50 quilos só pra abri-las. Ou seja, mesmo com todo esse cálculo extremamente correto e preciso feito por um especialista como eu, a Cacatua ainda sai na vantagem. Portanto, o ponto de potência de ataque vai pra Cacatua. Capacidade destrutiva. Google procurar quem destrói mais, uma cacatua ou um sapo. Achei um link que diz que uma cacatua já destruiu uma grade de ferro. De maneira irresponsável, eu vou apenas aceitar e pegar esse único link que foi o primeiro da pesquisa e eu vou usar como argumento. Portanto, parabéns cacatua, você vai levar o ponto de capacidade destrutiva. Velocidade de ataque. Aqui será outro ponto simples. Obviamente, nenhum dos dois chega a desferir seus ataques mortais nos buchas que lutam no Ragnarok, por isso teremos que fazer presunções aqui. É claro, as próximas estatísticas de velocidade podem definir muito aqui, mas indo por presunção de velocidade de ataque de ambos, é mais provável que o sapo do... Caraca, eu tô fazendo umas caretas muito doidas porque eu tô comendo uma salada com vinagre aqui que tá foda. Nossa. O Sal tenha mais, unicamente porque eu vejo ele tendo mais. Discorda? Se inscreve e dá like. Concorda? Se inscreve e dá like também. Enfim, eu vou deixar esse ponto empatado, tá? Velocidade de esquiva e velocidade de movimento. Aqui é interessante. Aqui a gente vai supor que os dois vão usar a sua movimentação pra desviar, né? Porque... É o Sapo do Sal, pô. Vai dar Sapo do Sal não, hein? Pô, eu boto fé, hein, que o Sapo do Sal vai ganhar ainda. E é meio que a única coisa que a gente consegue analisar deles. Uma cacatua média consegue voar em até 70 km por hora. Então a cacatua do Hades, sendo do Hades, e sendo uma cacatua muito legal, com certeza consegue fazer mais que isso, o que é um bom feito. Porém, o Sapo do Sal foi capaz de dar blitz no Shiva, um lutador que conseguia lutar e acertar Raiden Tanemon. E sim, ele deu blitz no Shiva, como conseguem ver, Shiva estava focado no Raiden e antes que seu campo de visão captasse, o Sapo do Sal já estava lá. Então, obviamente, isso foi um blitz. E por isso, ambos pontos de velocidade de esquiva e velocidade de movimento vão ir pro Sapo do Sal. Sabia, pô, sabia. Velocidade de reação. Quanto a velocidade...
1.5 nesse vídeo, por favor. Power Scaling de sapo. Calma, tá indo, tá de indo. reação, temos que analisar o tempo de reação desses dois bichinhos. Eu não achei muitas informações quanto ao tempo de reação específico de um sapo ou de uma cacatua, mas no geral, quanto menor o animal, maior o seu tempo de reação, pois a informação chega mais rápido ao cérebro. Entretanto, pássaros são conhecidos por ter um tempo de reação e reflexos maiores. Isso não faz o menor sentido, mano. Então, ponto de velocidade de reação vai pra cacatua do Aedes. Durabilidade. Achei roubado, achei. Aqui é interessante. Já calculamos o provável peso. Mas não, faz sentido, porque é um sapo. Só por isso. Uma cacatua, eu acho que ela é muito mais ágil que um sapo na questão de perceber coisas. Do sapo do sal com algo em torno de 1.2 kg, enquanto uma cacatua média chega a, no máximo, 1.2 kg também. Mas, cacatuas são aves, ou seja, elas têm ossos leves para auxiliar no voo delas, o que faz um alvo bem frágil, com ossinhos fáceis de se quebrar. Enquanto, por exemplo, o sapo do sal claramente tem um físico invejável. Então o ponto de durabilidade vai para ele. Resistência. E assim como durabilidade e resistência está muito ligado ao físico dos dois. Além de tudo comentado anteriormente, dá pra ver que o sapo do sal usa uma tanga de sumô, o que significa que ele já lutou sumô e portanto já tomou e resistiu a muitos golpes. Então o ponto de resistência vai pro sapo do sal também. Estamina / tolerância à dor. Nossos guerreiros não têm feats nessa área e mais importante ainda, eu tô sem criatividade pra fazer alguma piada, então eu vou dar empate nesses dois pontos também. E aí? Aqui é fácil, né? A cacatua do Aedes demonstrou proeza quando... Pô, a cacatua do Aedes tava jogando literalmente xadrez. Então o xadrez que é um jogo complexo e difícil, além de dar trabalho, perder, né? Pro Aedes na partida. Já que o sapo do sal não tem nenhum feito, o ponto de QI vai pra cacatua do Aedes. QI Battle, ou inteligência de batalha. É quase como... Aí eu acho que vai pro sapo do sal. Uma contrapartida. O sapo do sal demonstrou pelas suas roupas e pela sua função como segurador de sal, que já viu e também já participou de diversas lutas, provavelmente todas ou a maioria de sumô. Como a cacatua do Aedes não tem nenhum feito de inteligência de batalha, esse ponto vai pro sapo do sal. Hacks. Agora vamos direto pra uma categoria A cacatua voa, tem que lembrar disso. Importantíssima, o hacks ou habilidades. É. Começando com o sapo do sal, ele tem manipulação de sal, por carregar uma quantidade considerável de sal. O que na teoria não é bom pra ele, né, já que sal basicamente sufoca o sapo pela pele, mas ok. Já do lado da cacatua, ela... Eu acho que isso é um feito de tolerância à dor, porque, tipo assim, tecnicamente falando, se cair todo aquele sal nele, ele vai morrer. E ele tá sabendo disso e tá levantando... Mesmo sem medo, tá ligado? Sem medo. Eu acho que ele não tem medo da dor. Tem as duas habilidades proeminentes dela. Ou pelo menos é um feito de coragem. Aí, proficiência em xadrez, já comentado anteriormente. E é claro, voo. Que é algo que os pássaros têm em casa. É isso aí, pô. Eu falei, essa porra voa. Das suas asas. Dentre todas as habilidades... Essa porra vai ganhar. Não quero que a cacatua ganhe, eu quero que o sapo ganhe, mano. Porque o sapinho, desde a primeira vez que eu olhei pra ele, eu falei, é o Gold. Acho que fica evidente que o melhor é o voo da cacatua, que vai permitir ela voar pra longe e manter distância contra o seu adversário. Por isso, o ponto de hacks vai pra cacatua. Matchup. Agora, finalmente, chegamos ao ponto final, onde todas essas estatísticas comentadas entrarão em conflitos e iremos decidir quem vence o confronto entre os mais fortes. Eu acho que, ó, sendo sincero, sendo bem honesto, por mais que eu esteja torcendo pro sapo, eu geralmente faço isso. Eu geralmente vou contra o meu próprio voto às vezes. Mas, ó, se a cacatua for lá e derrubar a bacia de sal no sapo, ela ganha, né? Tecnicamente falando, é uma forma bem fácil dela ganhar matchup. Fica bem evidente que de um lado estamos falando de um personagem com foco de inteligência de batalha e tanca golpes, no caso, o sapo do sal. E outro um personagem com mais foco em inteligência geral, munido de duas vantagens, o seu voo e a sua potência de ataque bem alta, que no caso é a cacatua. Para começo, a velocidade de movimento e esquiva do sapo do sal seria um grande problema para a cacatua, mas a questão é que, para desviar, primeiro o sapo do sal teria que reagir aos golpes da cacatua, e seus feitos de reação não são tão bons, principalmente comparados à própria cacatua. Além disso, o sapo tem um ponto fraco, que é a sua AP, que é bem baixa, e mesmo com a resistência merda da cacatua, ter um soco de uma criança ou próximo a isso ainda é bem ruim. Além disso, a cacatua tem como vantagem o seu voo, que permite ela fugir das disparadas do sapo do sal, vindas de sua grande velocidade de movimento. Ele tem língua também, né? Ele é um sapo. Com isso, ela teria bastante dificuldade de acertar o sapo se ele tentasse desviar. Mas, eventualmente, graças à sua grande inteligência, sua habilidade de voo e o seu tempo de reação, ela iria sim acertar o sapo do sal. Claro, cortes com as garras provavelmente não dariam tanto dano no sapo do sal, visto sua resistência e durabilidade consideráveis. Mas se, ou melhor, quando a cacatua acertar com o seu bico, aí o dano vai ser alto. Afinal, é um ser capaz de dar danos relativos a uma criança contra uma mordida equivalente a 50 kg. Então o dano seria bem alto. Agora, o sapo do sal conseguiria fazer algo quanto a isso? Ele tem um oponente voador com uma alta AP. Seria o sapo do sal capaz de lidar com isso? Bom, caso não saibam, um sapo consegue pular até 2 metros de altura, o que dá em torno de 1111% da sua altura padrão. Em uma regra de 3, levando em consideração que pelo cálculo de pixel que a gente fez anteriormente, o sapo do sal tem em torno de 60 cm de altura, o sapo do sal conseguiria pular até 660 metros de altura. Então com certeza ele conseguiria alcançar a cacatua o quanto alto ela fosse. De fato. O problema é que mesmo alcançando ela, o sapo do sal ainda não teria meios para dar dano. Isso, é claro, por ela. Porém, como vimos no ponto de Battle Key, o sapo do sal é um gênio em combate. E não só isso, ele é um lutador de sumô. Então ele poderia usar um kanuki, uma técnica de sumô de agarrão, para agarrar a cacatua e impedir que ela voasse. E ela realmente não conseguiria sair. Afinal, quem tem mais força é o sapo do sal. Assim fazendo, ambas cairiam no chão numa altura de 660 metros, batendo no chão a uma velocidade de 113 metros por segundo ou 409 km por hora. Com o tamanho dano, a cacatua do Aedes, que tem uma resistência tão baixa, não sobreviveria. Agora, o sapo do sal sobreviveria? Há uma lei na física que pode...
Não, não sobreviveria, não. Ele conseguiria forçar um empate. Responder a nossa dúvida. A terceira lei de Newton. A terceira lei do movimento de Newton determina que qualquer força de contato exercida por uma entidade sobre outra receberá uma força em magnitude igual, mas oposta em direção. Ou seja, para cada ação há uma reação igual e oposta. Se um personagem pode atacar fisicamente com um certo nível de potência de ataque, não mostrar nenhum sinal de dor devido ao ataque físico, e isso acontece porque a sua durabilidade escala com a sua potência de ataque. Por isso, ele não explode dando um soco, por exemplo. Com isso, podemos definir que a durabilidade do Sapo do Sal chega a um nível abaixo da média humana, já que foi isso que definimos para o seu soco. Porém, um objeto de 2.4 kg caindo em 113 metros por segundo alcança uma energia liberada de kilojoules, o que coloca esse dano como nível Rua, ou seja, acima da média humana, e acima da capacidade de resistir do Ele iria morrer. nosso querido Sapo do Sal. Por isso, é com pesar, mas orgulhoso de ser o responsável por essa análise, que afirmo que num combate entre o Sapo do Sal e a Cacatua do Hades, o vencedor é ninguém. Não, eu acho que a Cacatua ganha, porque o Sapo do Sal depende de uma técnica muito específica pra conseguir ganhar. Enquanto a Cacatua do Sal pode literalmente derrubar o sal inteiro em cima do sapo e acabar com a luta. Eu tava torcendo pro Sapo do Sal, mas a Cacatua eu acho que ela ganha. Pela primeira vez no quadro, vemos um empate entre esses dois monstros. Digite seu F no comentário. Porra, irmão. Foda, hein? Aí pegou. Aí é foda. Essa nem o analista previu. Não. Eu tava torcendo pro sapo. Que merda. Dizem por aí